Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Família. Olá, Eduardo. Boa tarde. É importante promover as questões relacionadas com a família e, portanto, dar-lhe um dia próprio? Eu acho que não devia. Mas acho que às vezes também é importante nós, nem que seja a propósito de um dia que se convencionou como o Dia da Família para hoje, também acho que é importante que nós possamos falar dela, porque nós passamos a vida a dizer que ela é tão fundamental, é tão indispensável e é. E depois aquilo que nós vamos vendo à nossa volta não corresponde em muitos momentos ao que se pode esperar. Eu passo a vida aos pais a dizerem aos filhos que têm que ser amigos, e eu fico sempre um bocado encarniçado, mas porquê amigos? Porque não irmãos, não é? E ao mesmo tempo, esses pais não falam com os seus irmãos. A família é de facto tão importante para nós crescermos, mas ao mesmo tempo é também um sítio onde tantas vezes, mas tantas, nós acumulamos pequenas feridas e às vezes não são só escoriações, às vezes são traumatismos que nos acompanham pela vida, que se calhar não é demais nós falarmos da importância da família e dizemos aos pais que não precisam de ser bacteriologicamente puros, mas que não podem perder de vista que os exemplos que dão e todas as imagens que uma criança vai guardando desde sempre são um património preciosíssimo, mas às vezes também traz distorções significativas em relação àquilo que se espera de uma família e, portanto, sim, é a altura de nós dizermos sim, a família é muito, 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 muito importante, quer é um fator fundamental de saúde mental, família, claro, mas cuidado, porque a família depois também muitas vezes desarruma a saúde mental e, portanto, nós devíamos fazer aquilo que, na verdade, a maior parte das empresas começa a fazer, que é a ter a noção que se quer ajudar as pessoas que trabalham numa empresa e numa organização a envolverem-se mais e a estarem mais em paz com aquilo que fazem, se calhar nada como lhes dar também instrumentos a propósito daquilo que são as regras de uma família e também fazer por compatibilizar trabalho e família, que é aquilo que muitas vezes a maior parte de nós tem muita dificuldade em fazer, porque lá está, pessoas mais saudáveis são pessoas que têm uma relação mais arejada com a vida e por consequência com o trabalho, claro. A família desempenha um papel significativo na formação de uma criança, de um indivíduo, mas por vezes tem impactos negativos. São impactos que é possível ir atenuando com o tempo, ir resolvendo com o tempo, valorizando o que é mais importante na família. Às vezes. Eu também acho que em relação à família nós fazemos muitas lamúrias que às vezes são injustas. Todos nós passamos a vida a escutar que a família não se escolhe, os amigos sim, dando a entender que as famílias são assim, qualquer coisa de segunda categoria quando nós a comparamos com os amigos. E a verdade é que a nossa relação com os nossos amigos, mesmo que seja uma relação íntima e próxima, não tem nada a ver com aquilo que se passa, evidentemente, com o que se passa e o que se espera de uma família, não é? Nós, muitas vezes, para os amigos, guardamos o nosso lado gourmet e para a família pomos lá tudo o que são contas mal amanhadas
E estamos sempre à espera que a família depois conserte muitas das feridas que às vezes ela própria vai gerando. Portanto, sim, as famílias às vezes são sítios que não nos ajudam a crescer tão bem quanto nós devíamos, até por isto, porque os pais precisam de ir ganhando experiência para ser pais, gerem muitas vidas ao mesmo tempo, a sua vida de pais, de trabalho, familiar, amorosa, etc, etc, etc. E gerir tantas vidas é como passarem o tempo a tapar a cabeça e a destapar os pés e vice-versa. E, portanto, sim, os pais falham muitas vezes, mas é importante, muito importante que os pais percebam que os pais saudáveis precisam de fazer uma asneira de 8 em 8 horas. E que enquanto não fazem ainda não são tão bons pais quanto isso, porque às vezes nós vimos tanto os pais a quererem ser tão certinhos, tão exemplares, tão sei lá o quê, que às vezes parecem pouco pais, parecem muito assustados desde o princípio, a quererem ter ali uma espécie de manual de boas maneiras, e se calhar nós havíamos de lhes trazer algumas mais maneiras para serem melhores pais. Tem havido um pouco esta ideia de tentar de alguma forma compensar, as novas famílias, os novos pais tentam compensar aquilo que acham que não tiveram dos seus pais, e às vezes compensam demais. Sim, às vezes compensam demais, sim. Como se, no fundo, andassem com a história infantil dos pais ali aos saltos nas cabeças, o que não é uma coisa muito razoável, porque parecem estar sempre presos a alguns maus exemplos que tiveram. Todos nós os tivemos, que fique claro, como se isso fosse uma coisa dramática. Em algumas circunstâncias terá sido, mas ao mesmo tempo parecem estar sempre tão a medo que eu fico realmente preocupado. E depois, repare, os pais, as crianças não precisam tanto assim de pais, ou seja, precisam de um quanto baste. Mas precisam de um quanto baste. E por isso é que, se calhar às vezes os pais exageram naquilo que dão, quase como se estivessem sempre em falta, e não estão. Os pais estão tão presentes, mas tão presentes, tão mais presentes hoje do que os nossos pais, se calhar, estiveram no nosso crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a determinada altura precisam deixar os miúdos autónomos para crescerem, para fazer aquilo que precisam de fazer, e, portanto, parecem andar sempre numa aflição, e não vale a pena. Os filhos precisam de ter quanto baste de pais, e lá está. Se nós falamos no Dia Internacional da Família, devíamos dizer assim: ei, cuidado, entre irem a correr para o inglês, a correr para a catequese, a correr para o futebol, a correr, e depois chegarem a correr a casa, jantarem a correr, adormecerem a correr, é muito mais importante os pais perceberem que a família é mais importante que estas atividades extracurriculares todas. E, portanto, primeiro está a família e depois estão as atividades extracurriculares. E isto bem gerido numa agenda de todos os dias, tudo se encaixa, mas com as prioridades definidas, não nesta aflição de querermos ser todos perfeitos como pais, porque os pais perfeitos são os maiores inimigos dos bons pais. Eduardo, com esta nota final, ficamos por aqui hoje. Voltamos amanhã com mais um tema e até lá continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada. Até amanhã e bom dia da família. Também para si. Um grande abraço. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.